Sabe aquela arma secreta que o nosso corpo tem contra o estresse e a inflamação? Pois é, ela também é a base de alguns dos medicamentos mais poderosos e, ao mesmo tempo, controversos que existem. Hoje, a gente vai desvendar a história dos glicocorticoides, essa verdadeira espada de dois gumes que todos nós carregamos. Pois é. O que será que eles têm em comum? A conexão pode não parecer óbvia assim de cara, mas a resposta está numa única classe de substâncias: os glicocorticoides. Pensa neles como se fossem os bombeiros naturais do corpo, sempre prontos para apagar o fogo da inflamação. E a ciência? Bom, a ciência pegou essa ideia e levou para um outro nível. Mas para a gente entender de verdade o poder deles, a gente precisa voltar lá para o comecinho, para a prancheta da natureza. Tudo começa com uma molécula. Uma espécie de peça de Lego universal que serve de base para alguns dos hormônios mais importantes do nosso corpo. Calma, não precisa se assustar com o nome. O importante aqui é notar essa estrutura de 4 anéis. Pensa nela como se fosse o chassi de um carro, uma base sólida, super versátil. A partir daqui, com umas pequenas modificações, o corpo consegue construir uma variedade incrível de hormônios, cada um com uma função totalmente diferente. E é aqui que a mágica da bioquímica acontece. Olha só como umas pequenas alterações, esses grupos químicos que estão destacados aí, transformam completamente a função da molécula. É como adicionar um turbo no motor. Essas pequenas modificações pegam a estrutura base e a transformam num anti-inflamatório incrivelmente potente. Mas claro, a produção desses hormônios não acontece por acaso não. O corpo tem um sistema de controle extremamente preciso, uma verdadeira cadeia de comando que começa lá no centro de controle do nosso corpo, o cérebro. E o gatilho para tudo isso? O estresse. Esse sistema é conhecido como eixo HPA, mas um jeito bem mais fácil de pensar nele é como se fosse um termostato para o estresse. Quando as coisas esquentam, o hipotálamo, lá no cérebro, é o primeiro a perceber e a dar o pontapé inicial na resposta. E funciona como um efeito dominó. O hipotálamo envia um primeiro sinal. A hipófise recebe esse sinal e libera um segundo hormônio mensageiro na corrente sanguínea. Esse mensageiro viaja pelo corpo todo até chegar lá nas glândulas adrenais com uma ordem bem direta, ok? Tá na hora de produzir glicocorticoides. Tá, mas e aí? Como o corpo evita que esse sistema todo saia de controle? É aqui que a gente vê a genialidade do design biológico. Os próprios glicocorticoides, depois de liberados, funcionam como um sinal de pare para o cérebro. É um interruptor de desligamento automático, super elegante, que garante que o corpo sempre volte ao equilíbrio. Ok, a gente já viu a cadeia de comando no corpo todo. Agora, vamos pegar um microscópio e dar um zoom bem de perto, em uma única célula, para ver onde a verdadeira ação acontece. Como é que essa molécula consegue mudar o comportamento de uma célula? Bom, como eles são derivados de gordura, tipo colesterol, os glicocorticoides têm, digamos, um passe livre para entrar na célula, deslizando fácil pela membrana. Lá dentro, eles não ficam à toa, não. Eles procuram um alvo específico deles, um parceiro perfeito chamado receptor de glicocorticoide, ou GR. E quando o glicocorticoide se liga no receptor, esse complexo se ativa e viaja para o lugar mais importante da célula, o núcleo. O núcleo é onde está o nosso DNA, o manual de instruções genético. É como se fosse uma chave mestra entrando na sala de controle central. E aqui está a missão. Lá dentro do núcleo, eles encontram o interruptor geral da inflamação, uma proteína chamada NF-κB. Ao bloquear essa proteína, eles literalmente desligam os genes que produzem as moléculas inflamatórias. É como cortar a energia da fábrica de inflamação antes mesmo que ela comece a produzir. Entender esse mecanismo foi a chave para uma verdadeira revolução na medicina. A ciência olhou para esse processo natural e pensou: e se a gente conseguisse tornar isso ainda mais forte? E foi exatamente o que fizeram, criando alguns dos anti-inflamatórios mais potentes que a gente conhece hoje. Dá uma olhada nessa tabela. A hidrocortisona, que é basicamente a mesma coisa que o cortisol natural do corpo, tem uma potência de referência de 1. Agora olha a prednisona, uma versão sintética bem comum, 4 vezes mais potente. E a dexametasona, 30 vezes mais potente. É um aumento impressionante de eficácia. E toda essa superpotência anti-inflamatória se traduz, claro, numa variedade impressionante de usos. Desde acalmar um sistema imune que está atacando o próprio corpo, em doenças autoimunes, até controlar uma crise de asma ou uma reação alérgica grave. São ferramentas essenciais em quase todas as áreas da medicina. Mas como acontece com qualquer ferramenta biológica muito poderosa, sempre tem uma contrapartida. Usar um mecanismo tão fundamental do corpo vem com um preço.
um preço inevitável e uma série de riscos que precisam ser gerenciados com muito cuidado. Aqui está o paradoxo central. O mesmo mecanismo que faz deles medicamentos tão eficazes, que é suprimir a resposta imune e inflamatória, é também a fonte dos efeitos colaterais mais sérios. Ou seja, ao desligar a inflamação ruim, eles também podem acabar desligando a resposta imune boa, que protege o nosso corpo. E esse preço pode ser bem alto, viu? Especialmente com o uso a longo prazo. A gente está falando de um risco maior de infecções, de problemas metabólicos que podem levar ao diabetes e até um enfraquecimento gradual dos músculos e ossos, o que pode levar à osteoporose. Esse dilema é perfeitamente resumido nesta frase.